disso. Ah. Bom, vamos tentar. Pode ir. Ah, do projeto. Cadê? Aqui. Antes de começar a apresentação, antes que eu esqueça, o anúncio é o seguinte: como o nosso curso é muito importante, todo mundo quer dar aula no nosso curso. Então, vamos ter 3 convidados no curso. Dia 24 de outubro vem o professor Marcelo Neves, mas a gente consegue fazer o seminário... Não consegue. Não, eu vou dar aula na primeira parte. Então, o seminário do dia 24, daquela famosa dupla, fica para o dia 17, junto com o seminário do dia 17. Então, eu dou aula na primeira parte, porque senão eu também não consigo. Então, eu falo na primeira parte da aula, depois vem o Marcelo Neves às 10. Aí o Lars Vinks, de Cambridge, mandou o programa dele. Ele vai dar aula naquela semana de 5 a 14 de novembro. Vão ser 5 aulas. A princípio, terça, quarta e quinta nas 2 semanas. Quer dizer, tem uma semana que vai pular a quarta-feira. E, finalmente, quem vem dar uma aula no nosso curso para coroar o nosso curso? Claro, né? Mangabeira Húngara e Carlos Sávio, seu representante brasileiro. Então, Mangabeira deve vir dia 6 de novembro. Mas 6 de novembro não é o dia do curso, porque é quarta-feira. Mas eu pedi para ele vir dia 7, mas ele não vem dia 7. Então, ele vem numa quarta-feira. Então, quem puder vir dia 6... os dois, né? O experimentalismo exige o pluralismo. Você pode vir à tarde e de manhã. Porque ele estará à tarde e de manhã. E a preocupação dele é aonde almoçar. Ele quer ir almoçar na casa de Francisca. Porque ele não gosta do Itamaraty, mas o Itamaraty fechou. Pô, mas excelente. Não, então, mas eu preciso confirmar ainda, porque vai ter eleição do centro acadêmico e a gente não tem sala no dia 6. Então, eu ia fazer no pátio, né? Porque já que é democracia, tem que ser no pátio. Só que o centro acadêmico também não quer fazer no pátio, porque é dia da eleição deles. Então, eu vou tentar passar para o dia 5. Pega uma sala da pós ali. Diz que não tem sala. Mas não cabe na pós, né, filho? O cara é das massas, das multidões, não cabe na pós. Pega aquele auditório Arcadas lá. Não, o que eu vou tentar fazer é o seguinte: às 10 da manhã, ele faz uma conversinha com a gente, com o público VIP, né? Depois ele vai falar com as massas umas 11 horas no pátio. E depois do almoço ele quer fazer ainda um seminário sobre economia do conhecimento. A princípio, 6 de novembro, quarta-feira. Só que talvez a gente passe para 5 de novembro. Então, quando eu tiver uma definição... Mas o fato é esse. E aí eu tenho que jogar porque o Vinks vai estar 2 semanas aqui, paciência, ele que espere. O Mangabeira tem prioridade. Então vai ser ou dia 5 ou dia 6 de novembro, de umas 9h30, 10 da manhã, e também tem o seminário à tarde. Tá bom? Então, é isso, quer dizer. Se você dá um curso sobre do working pode vir? Não, né? Então, dane-se. Cada um tem o que merece. Vai lá. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas. Eu gostaria de, primeiramente, começar esse texto apresentando as fases. Põe ocultar. Mas a apresentação não sei se muda lá para quem... ninguém está vendo, mas vamos fingir que está, né? Apresentando as fases, os movimentos desse texto, né? É claro que depois eu ter essas 4 páginas, que elas vão ser um pouco à parte, né? Mas elas seguem, acho que, o espírito dessas, pelo menos da segunda fase, né? Que ele apresenta a tese central dele aqui, nesse trecho. E o texto é dividido em 3 partes, então. Primeiro ele introduz o que seria a distinção entre a teoria dele e o que ele vai combater, que seria uma teoria elitista, etc. Depois ele apresenta uma análise de diversas doutrinas que ele vai também combater e criticar. E a terceira parte do texto vai ser uma exposição da teoria dele democrática. Apesar de, claro, né,
a contribuição do professor ter dito que ele não é marxista, ele assume aqui explicitamente que é marxista, né? Não, Com isso base Marx nesse... é inteligente, mas que ele vai ser mais inteligente que Marx. Com base nesse texto, com base nesse trecho aqui, né? Dá para ver isso, né? E aí, o que ele vai fazer? Primeiro, atualizar o programa marxista, procurando resgatar alguns elementos. Acho que o principal elemento que ele vai resgatar é o elemento da crítica ideológica do Marx, né? Que, apesar dele não assumir que tudo é ideologia, que a teoria dele não é, né? Segundo ele, mas todas as outras teorias elas vão cair nessa malha ideológica fina que elas não condizem o que são as condições da realidade. São teorias alienadas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai rejeitar a tese do materialismo histórico, que seria aquela tese de que há uma relação entre infraestrutura e superestrutura, onde a infraestrutura vai determinar a superestrutura. Ele vai negar isso, né? Até porque senão não haveria experimentalismo democrático. Ele vai também negar também a tese da mudança revolucionária. Ou seja, para ele, as mudanças elas não vão ocorrer por meio de uma revolução armada, que nem o Marx classicamente defendeu, mas elas vão ocorrer através de pequenas reformas democráticas. O Unger atribui que quem vai transformar a sociedade não vai ser a luta de classes, mas vai ser o direito e a política, com base na imaginação institucional. E isso vai contrariar também a tese marxista de que o direito é apenas manifestação de interesses burgueses, como ele defende numa questão judaica. Aí aqui eu trouxe o trecho que ele defende que a teoria dele é uma atualização do programa marxista, né? Mas com essas ressalvas. E daí, com isso, eu vou partir para como ele vai justificar e vai defender essa tese. Aí, na primeira parte, Unger ele começa distinguindo dois tipos de teoria. Uma teoria que ela vai ser proposta apenas por especialistas jurídicos e afastada dos interesses da sociedade, e a outra que seria a dele, que vai tentar relacionar vida e interesses populares com a teoria. E aí, ele vai apresentar diversos desenvolvimentos teóricos disso, né? Dessa teoria, dessa teoria talvez ideológica, né? Um desses exemplos seria que aquele debate clássico da jurisdição constitucional, onde os limites da democracia estariam apenas nas mãos dos juízes. Existem interesses que são maiores que os interesses da comunidade. Além disso, ele vai criticar o método tipológico tradicional do século XIX, elaboração racional do século XX. Esses dois modelos eles são atualizados e não representam a realidade, segundo Unger. Aposto que o modelo do Unger ele seria aquele que está a serviço de práticas transformadoras, conectando a realidade e vida comum com a teoria. Com isso, Unger apresenta duas vocações, uma maior e uma menor. A maior é combater as ideologias, aí isso está implícito, mas ao mesmo tempo explicitamente ele vai propor uma concepção que considera a realidade contraditória, que é a imaginação institucional. E a menor seria reivindicar direitos e estabelecer disputas dentro e fora do cenário judicial.
para realizar isso, Unger vai ter uma segunda parte aqui, onde Unger fala uma história do pensamento do conceito jurídico, uma crítica dos considerados modelos precedentes. Haveria uma primeira crítica que seria endereçada ao realismo jurídico, que ele vai chamar aqui de teoria jurídica do combate. Essa teoria está calcada numa descrição do direito que rejeita a representação de sistema idealizado, ou seja, descrevendo o conteúdo de uma organização social ou propondo princípios impessoais e justos. Essa teoria propõe que o direito é derivado de uma prática de uma cultura profissional e rejeita operações lógicas como indução, dedução e abdução. Mas só que aí ele vai, com isso, trabalhar dois casos concretos, que seriam o contexto judicial inferior, que normalmente não vai se mudar o direito em vigor, mas, ao mesmo tempo, ele vai trabalhar um outro exemplo que seria das cortes superiores. Aí ele acha que é um problema, porque ele acha que essa interpretação realista ela oferece munição para dar mais liberdades aos juízes, ocasionando em atos excepcionais que, como a gente viu no curso até agora, ele é muito crítico, né? Esse papel que a corte vai assumir como a vanguarda da racionalidade, né? Conforme o Barroso afirma, né? Assim, essa teoria tem como ocultos os interesses dos juízes e não da sociedade. Ou seja, ele vai dizer que essa doutrina está baseada numa ideologia que vai favorecer os interesses dos juízes, né? Aí vai ter uma segunda crítica que é feita por meio de uma história universal do pensamento jurídico, onde haveriam 3 tipos de raciocínio. Primeiro é que o direito é um produto da busca doutrinária por uma ordem moral imanente da vida social, e o segundo é o direito como uma vontade, é o direito como uma estrutura jurídica da sociedade, uma estrutura da sociedade. Ele vai assumir a completa. Ela interrompe os aspectos da luta social para uma visão que não consegue arbitrar o conflito cego de ideologias. Ou seja, se por um lado essa teoria do direito analítica ela vai, assim, ela não vai conseguir captar o que seria a vida jurídica, não, a vida política, essa outra teoria realista ela seria uma teoria cética, porque ela não ofereceria nenhum tipo de solução nos casos concretos. E daí essas duas teorias têm problemas. Um servir aos interesses de um grupo dominante, né, que seriam juízes, né, e ser uma imposição top-down de classes jurídicas ou do Estado, não colocando nenhuma alternativa. E daí, para ele, haveria uma terceira teoria, que seria a teoria que poderia oferecer uma alternativa, que é essa de democracia de alta energia. E daí ele vai dizer, aí mais uma vez afirmando aquele trecho da página 80 e 81, que essa teoria é só compreensível com a crítica marxista. Ou seja, assim é possível estabelecer instituições
seguindo essa crítica, que estejam ao controle popular. Ou seja, além disso, essa tese propõe que a estrutura social é criada pelos que participam dela. Ou seja, o pensamento jurídico ele seria um dos responsáveis por pensar alternativas estruturais. Com isso, a democracia de alta energia ela necessita de um contexto de pluralismo jurídico que cria o direito de várias formas e desenvolve o controle das instituições ao povo. Por isso que ela, segundo o professor, ela passa por um teste triplo. Ou seja, o teste seria dizer que ela domina a estrutura da sociedade, ela é capaz de, sendo capaz de desafio e revisão, ela é capaz de diminuir a dependência de crises para poder provocar mudança, e ela é capaz de enfraquecer o poder dos mortos sobre os vivos. Ou seja, mesmo uma Constituição de 200 anos, ela necessitaria talvez de ser revisada, né? Além disso, desse pluralismo jurídico, essa teoria necessita da democratização do mercado e da educação do povo. E daí, com isso, ele, nessa parte aqui do texto, ele começa com o seu programa prático, que o mote é combater um modelo individualista, hierarquizante e autoritário, que possa endossar algum interesse de classe. Aí eu estou sendo... não diz interesse de classe, mas interesse de de intelectuais, juristas, que se utilizam de teorias para apenas defender esses interesses, né? E daí ele vai, segundo o que o professor já disse, também aqui eu trouxe esse ponto, né? Que o foco das mudanças é focar na solidariedade e na cooperação. E daí, começando pelo mercado, esse mercado necessita ter o regime de mercado alterado para criar uma atividade criativa e empreendedora que invista em tecnologia. Ou seja, ele afirma que o avanço da tecnologia fará o homem trabalhar menos. Esse texto é da década de 90, né? Ele não previu o que aconteceria hoje, né? Que, na verdade, é o inverso, né? A tecnologia, ela provoca que a gente trabalhe mais, né? Que a gente fique conectado o dia inteiro pensando em trabalho. Mas aí ele pode ser desculpado, né? Porque o texto é da década de 90, então... Não tinha bola de cristal ainda. Né? Ele não tinha bola de cristal, né? O trabalho, ele precisa mudar de assalariado para um trabalho de alto emprego e cooperação, com direitos de propriedade temporários, condicionais e fragmentados. Aí, a terceira parte é que o modelo de educação, ele necessita... Acho que eu já estou aqui, já. O modelo de educação, ele necessita ser aquele que vai educar crianças como profetas, esse é o termo que ele usa, né? Que permita viajar para o exterior e que a informação seja transmitida de maneira qualitativa e de modo não individualista autoritário. Esses três elementos, eles levam à autoconstrução da sociedade, que é uma das teses principais dele aqui, que não é definitiva e sempre está sujeita a experimentalismo cooperativos e solidários, com a consciência de que quem molda a sociedade são os próprios participantes. Aí, mais uma vez, retomando uma das teses de Marx, né? Daí, já passando para o outro capítulo aqui nesse trecho, Jung ele propõe alguns arranjos que consigam lidar com problemas como entrincheiramento, divisão e hierarquia da sociedade, com um certo grau pragmático, né? Primeiro, aí ele vai trazer 4 ideias principais. A primeira é da propriedade desagregada, que mais uma vez propõe um grau maior de cooperação, por meio de combate a um direito de propriedade unificado. É claro que aí ele vai trazer uma ressalva aqui nesse ponto, que esse direito de propriedade unificado pode prevalecer em algumas áreas. Aí ele vai trazer a ideia de contrato relacional, que pediria esclarecimento do professor, que eu não consegui captar muito bem o que seria.
que seria diferente do contato bilateral clássico. E aí ele vai dizer que esse contato incorpora transações que permanecem parcialmente articuladas, um nível maior de indefinição. E daí também as relações de produção elas mudam, né? Porque ele vai defender que o contrato assalariado ele precisa ser substituído pelo autoemprego e pela cooperação. Nas relações de produção também haveria uma integração de manufatura e serviços. Nesse modelo de não entrincheiramento, ele pressupõe que a propriedade desagregada e o contrato relacional eles sejam dois elementos que eles se conectam. Além disso, aí no direito do trabalho, ele diz que a negociação coletiva clássica do século XIX precisa ser substituída por um modelo com novos direitos que consideram a propriedade desagregada e o contrato relacional. Aí, partindo para a terceira ideia, seria uma ideia de estrutura revisora de estrutura. Essa ideia diz que é preciso assumir um experimentalismo constante em detrimento de uma moldura eterna de um sistema jurídico. Ou seja, ele propõe que, apesar de ter essas molduras, elas sempre devem ser submetidas às novas experiências. Aí, gostaria também de perguntar o que seria isso, né? Se isso também é uma dúvida que eu também tive, que isso anula a possibilidade de ter algum tipo de arranjo institucional prévio que possa ir moldando os interesses da sociedade, algo do tipo, né? E a última ideia desse capítulo é a ideia de dotações habilitantes de plasticidade. Também gostaria de... O que seria esse termo, né? E essa ideia é que cada cidadão ele teria oportunidades equitativas como herança social, educação ao longo da vida e capacidade de desenvolvimento de poderes proféticos e garantia contra a erosão da vida social e econômica. E aí, passando para o último capítulo dessa parte aqui, Unger diz que os juristas tradicionalmente terão duas posições, né, de sacerdote. Uma que seria a tradição, onde para esse sacerdote o Deus seria a história do direito e outro seria uma função sacerdotal do Estado que confere deferência ao procedimento do cargo ocupado. Aí ele diz que é preciso reinventar, sinteticamente, né, que é preciso reinventar esse papel de jurista como sacerdote, e daí ele vai dizer que eles precisam assumir essa frase. Ele adaptou a frase do crítico do programa de Gotha, né? Está na página 32 da edição da Boitempo, que ele disse lá, o Mangabeira, ele diz que cada um a seu modo, de acordo com as suas circunstâncias. Aí, na crítica do programa de Gotha, ele diz de cada um segundo as suas capacidades, cada um segundo as suas necessidades. Isso seria o que Marx considera como contrário a um programa social-democrata, o que seria a tese comunista, talvez, né? E daí, por último, nessa página 199 a 202, ele vai vão ser 4 páginas sobre o método de filosofia política contemporânea. Como o texto vai conseguir explicar melhor isso. Por isso que eu fui você nesse seminário, que você quer dar filosofia moral. E daí ele vai basicamente dizer que vão ter 2 teorias principais aqui na filosofia política contemporânea de tradição anglo-saxã, e que seriam o utilitarismo e o contratualismo. Mas só que esses 2 modelos eles são insuficientes para resolver alguns problemas, né? E esses 2 modelos eles surgem para resolver um problema da indeterminação, mas eles se abstraem das condições dos mundos sociais.
O utilitarismo ele vai fazer isso por meio de um cálculo social que restringe a formação do juízo para novas alternativas. O contratualismo ele vai fazer isso por meio de um experimento hipotético da posição original. Aí ele está criticando Rawls, que filtra os juízes e abstrai a capacidade de novas imaginações institucionais. Logo, o utilitarismo e o contratualismo não possuem capacidade de reforma, vale lembrar que uma democracia de alta energia, que seria... Claro que eu tenho críticas a como ele escreve o contratualismo rosiano, mas acho que isso pode ser feito numa outra oportunidade. E passando a palavra aqui para o Lucas. Eu tenho exatos 5 minutos para dar tempo da gente discutir. Ah, boa. Desculpa também. Eu imagino. Não sei por que, a hora que a gente colocou aqui, Eu acho que desformatou tudo, mas tudo bem. Acho que tem que... Não, teria que arrumar um por um. Mas tudo bem. Eles colocam o inteiro ali, que eu acho que ele aparece inteiro. Acabei não colocando, mas... Aí, acho que deve ficar bonitinho. Não, fica uma bosta. Mas, bom, eu vou passar super rápido aqui sobre o texto, que é o Direito do Futuro da Democracia. Boa parte a gente já discutiu aqui, tanto na aula quanto no seminário, que é basicamente aqui o tema central é a imaginação institucional, né? Então, o Mangabeira vai falar que ele vai tentar romper com essa captura das possibilidades políticas e jurídicas por essas profissões